Nós estivemos falando no mês passado a respeito do discipulado, do compromisso que ele tem, que é mais do que um compromisso, é um comprometimento. E hoje eu gostaria de falar sobre a essência da igreja. Nós usamos o texto de Atos capítulo 4 e eu gostaria de destacar o versículo 32 e 33. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava absolutamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, era comum. Com o grande poder dos apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Então eu gostaria de, nessa noite, falar sobre a essência da igreja. Dr. John Scott Orwell, professor de teologia no seminário de Dallas, ele conta a seguinte história. A lagarta processionária, ou lagarta do pinheiro, alimenta-se de flores e folhas de árvores. Passando pela floresta, uma se move com as outras, formando filas compridas, cada uma com a cabeça colocada contra a extremidade do seu predecessor. Jean-Henri Fabre, um naturalista francês, ao estudar um grupo dessas lagartas, induziu-as a circular em torno de um grande vaso, voltando a última lagarta com a primeira. Ele formou um círculo completo que seguia um cortejo sem princípio ou fim. O naturalista pressupunha que depois de algum tempo as lagartas perceberiam seu caminho circular, ficariam cansadas da marcha inútil e partiriam em uma nova direção. Mas não foi o caso. Pela força do hábito, esse círculo vivo continuou a se arrastar ao redor do vaso, vez após vez, dia após dia, mantendo a velocidade. Uma porção de comida foi colocada ao lado do vaso, em plena vista das lagartas, mas fora do alcance do círculo. Mesmo assim, elas permaneceram em sua vereda por 7 dias e noites, o que tornou uma marcha rumo à morte. As lagartas processionárias estavam seguindo uma experiência passada, instinto, hábito, precedência, costume, tradição, padrão normal. Mas elas estavam seguindo às cegas. Confundiam atividade com progresso. As lagartas tinham boas intenções, mas iriam perecer. Com essa história, ele nos chama a atenção sobre o fato de que muitas vezes estamos vivendo igreja como lagartas processionárias. Só talvez para trazer um pouquinho aqui, para quem não sabe, é tipo aquela taturaninha preta, tá? Então ele chama a atenção sobre o fato de que muitas vezes estamos vivendo igreja como lagartas processionárias, ou seja, fazemos o que fazemos sem dar conta do porquê fazemos e não prestamos atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. No caso da igreja, isso se torna evidente quando definimos igreja como sendo o conjunto de 4 paredes. Quando definimos igreja como o conjunto de 4 conceitos centrais: o templo, o dia do Senhor, o culto e o clero. E ignoramos o fato de que a igreja não pode ser confinada por 4 paredes, nem reservado a um único dia. Tampouco está condicionado a uma liturgia, nem mesmo a um grupo de pessoas que supostamente estão acima das demais. Na verdade, a igreja somos nós, também chamada de o corpo de Cristo. E ela extrapola o espaço reservado para os cultos. Não só aqui. A igreja está além dessas 4 paredes. Ela atua todos os dias da semana, não apenas no domingo. O seu culto é um culto racional. Tanto coletivamente, como nos fazemos, como nos reunimos, como individualmente, quando estamos em nossas casas, no nosso dia a dia. E ela não deve e nem pode ser manipulada por uma pessoa ou um grupo de pessoas
que nem sempre estão ali para o desenvolvimento da mesma, conforme Paulo nos ensina em Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, quando o apóstolo Paulo fala que Deus distribuiu dons a todos os crentes. Então ele diz no versículo 11 de Efésios 4: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, a essência da igreja são as pessoas que professam fé em Jesus Cristo. E isso pode acontecer dentro de um salão como este, debaixo de um pé de manga, dentro de um auditório de um hotel, ou de um teatro, ou cinema, e hoje muitos grupos se reúnem em auditórios de hotel, até mesmo numa praça pública. Por isso, a igreja, ela não está limitada a um lugar específico. Muitas igrejas, elas tiveram início numa cozinha, no quintal de uma casa. Ela não passou a ser igreja quando inauguraram um prédio dedicado aos cultos, mas ela já era igreja quando aqueles irmãos cantavam, liam a palavra de Deus, repartiam o pão e batizavam ali aquelas pessoas, mesmo que usassem como batistério uma piscina plástica, piscinas de criança. Muitas pessoas confundem a igreja. Por força do hábito, nós falamos, vamos até a igreja. A minha igreja fica em tal lugar. Não, a igreja se reúne em tal lugar. O lugar fixo aqui, o endereço fixo é este. Mas a igreja, quando nós saímos aqui, a igreja não está aqui. Está o templo. E muitos se iludem, achando que templos suntuosos, batistérios construídos com... E o que eu estou falando aqui, tá? Não é invenção não. Eu já vi a respeito disso. Templos suntuosos, batistérios construídos com pedras trazidas de Israel. Então, batistério, compraram pedras lá de Israel, fizeram, pedras tiradas lá do Rio Jordão, juntamente com a água do Rio Jordão. A ceia é feita com pão ázimo e vinho das vinheiras das montanhas da Judéia. Tudo isso tem o mesmo valor do que um templo de tábua, batistério de piscina com água encanada, ceia com pão francês e vinho chapinha. No caso aqui é nosso suco de uva, né? Mas na nossa igreja, a ceia servimos o vinho e a safra tal, né? Não. O que realmente importa é a essência. Toda suntuosidade, isso não tem nada a ver com igreja. Algumas pessoas, elas se orgulham do tempo que tem. É lógico, queremos ter um tempo que nos gera um pouco de conforto, segurança, mas nós aqui mesmo nos reunimos lá no fundo quanto tempo, enquanto estávamos reformando esse prédio. E muitos irmãos que por acaso se perderam com o espaço em outros lugares, quer por terremoto, um alagamento que invadiu e estragou tudo, se reuniram debaixo de um pé de árvore, numa barraca. Eu já vi um caso de uma igreja, ela se reunia dentro de um cinema. O dono do cinema não estava tendo muito lucro aos domingos, projetando filme. Então, um grupo de irmãos alugaram o espaço. E domingo, aquele prédio funcionava como igreja. Se reuniram ali. Parece estranho, mas a igreja primitiva algumas vezes se reunia em cavernas, até em alguns sepulcros, túmulos, lugares onde colocavam os mortos. Porque a essência é o corpo, a essência somos nós. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. A essência da igreja, o que realmente importa. Primeiro, a palavra igreja, às vezes nós falamos tanto, e especialmente os mais novos, não têm esse conhecimento, mas a palavra igreja,
ela é do grego eclesia, que significa literalmente os chamados para fora. Então a igreja é aquelas pessoas que o Senhor Jesus tirou desse mundo para fora, colocou num outro lugar. O uso clássico na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia grega, ela significa reunião, assembleia oficial, congregação. E das 115 vezes que ocorre a palavra eclesia no Novo Testamento, 111 vezes se refere à igreja cristã. Uma vez se refere ao grupo de soldados romano, que é a reunião desses soldados, mas a maioria das vezes está referido à igreja cristã, ao grupo de irmãos. Existem 4 usos de eclesia, de igreja, no Novo Testamento, né? A primeira é a reunião. De vez em quando, ela descreve um culto ou conjunto de cristãos, como por exemplo, Paulo fala ali em 1 Coríntios 11 e 18, ele diz: quando, porém, vos reunir como igreja. 1 Coríntios 11, não, desculpa. Porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunir na igreja. Esse da igreja está falando de um conjunto de cristãos. Mesmo capítulo, mesmo livro, 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja, novamente, falando de um grupo de irmãos. E aí, várias vezes, o apóstolo Paulo, ele usa, na sua primeira epístola aos Coríntios, essa mesma expressão, igreja, se referindo a um grupo de cristãos, né? Versículo 19, do mesmo capítulo 14. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 em outra língua. Então aqui não se refere a um lugar ou um prédio, mas a um agrupamento de pessoas com o propósito de cultuar e ter comunhão com os demais irmãos. Então, nesse sentido, quando a reunião termina, a eclesia não existe mais, porque aquele grupo de irmãos saiu, cada um foi para o seu canto, para a sua casa, e nesse sentido, a eclesia ela deixa de existir, porque cada um foi para o seu canto. Observe que a Bíblia nunca usa a palavra igreja para um prédio ou templo que temos, né, hoje como significado mais usado no dia a dia. A Bíblia nunca trouxe essa referência de igreja como um prédio. Está vendo aquela igreja cor de abóbora? Está vendo aquela igreja azul? Está vendo aquela igreja no alto da montanha? Então, não, aquilo é um templo. Aquilo é templo. E a Bíblia nunca usou o termo igreja para se referir a um templo. Também temos o uso do termo igreja local, que é o uso mais comum de eclesia. Se refere a uma congregação ou uma comunidade local de crentes. Lá em Atos capítulo 8, versículo 1, Atos 8, 1, Saulo consentia na sua morte, falando de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, essa perseguição que ocorreu contra a igreja de Jerusalém se refere à perseguição àquela congregação que se reunia na cidade de Jerusalém. E outros capítulos também de Atos nos traz essa mesma expressão. Por exemplo, capítulo 11, versículo 22 e 26. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja. Se a igreja fosse um templo, onde estão os ouvidos desse templo? Então, o ouvido
da igreja ao grupo de irmãos em Jerusalém, ali aonde iniciou o trabalho da igreja. E o versículo 26, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano reuniram naquela igreja. Que igreja? Aquela em Antioquia. O grupo de irmãos se reuniam em Antioquia. Então, a igreja local se refere a um grupo de pessoas que se reúnem num determinado lugar. E vários outros textos, 1 Tessalonicenses também fala a mesma coisa, Coríntios também fala isso, né? Aqui o foco não está no povo, o foco está no povo e não na reunião. Então, por exemplo, quando falamos igreja, como primeiro exemplo de reunião, o grupo de cristãos que se reúnem, a igreja está reunida em tal lugar. Isso é um termo. Quando fala igreja local, é o grupo de irmãos daquela localidade. Então, aonde você congrega, aonde a sua igreja congrega? Nós congregamos na Rua Vital Brasil 203. Mas a igreja vai estar reunida hoje na casa do irmão fulano. Então, essa ideia de igreja local, né? Quando Paulo escreve as suas cartas, a maioria das epístolas do Novo Testamento são enviadas às igrejas locais. Por exemplo, sempre que você abre uma das epístolas de Paulo, como 1 Coríntios, ele começa a sua carta, né, anunciando, né, quem ele é, e ele então fala no versículo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele anuncia quem é ele, se apresenta. Então ele diz, a igreja que está em Corinto. A mesma coisa ele fala em 2 Coríntios, a igreja que está em Corinto. 1 Tessalonicenses 1:1, ele também diz a mesma coisa. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, essa é a ideia de uma igreja localizada geograficamente. Temos também o exemplo das igrejas do Apocalipse, né? As 7 igrejas em Apocalipse capítulo 2 e 3 também. Todas aquelas 7 igrejas se referem a um lugar, a uma cidade. Então, a igreja local, por exemplo, Campinas, ela tem diversos grupos de irmãos que se reúnem em um certo lugar. São igrejas locais. Também existe, Paulo às vezes usava o termo igreja como cristãos de uma região, não apenas de um lugar específico. Aos irmãos, a igreja que se reúne na cidade de Campinas, mas quantas igrejas tem? Tem várias igrejas. Então a eclesia envolve a totalidade de cristãos de uma área geográfica. Por exemplo, quando Paulo fala em 1 Coríntios, a igreja da Ásia, 1 Coríntios 16, 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, a igreja da Ásia nos saúda. Então, é uma região. A igreja dos Estados Unidos saúda os irmãos do Brasil. Quando teve a primeira vez que eu fui sozinho para Moçambique, eu estava pensando a respeito, né, do povo daquele país. E conversando com um irmão lá, o Paulo Naem, e eu falei, olha, a igreja brasileira deve pedir desculpa aos irmãos de Moçambique, porque por muitos anos ela fechou os olhos para a necessidade dos irmãos. Agora eu estava falando frente a quem? A nossa igreja. E não, a todos os brasileiros. E interessante que depois eu lendo um material em casa, quando houve um concílio de igrejas evangélicas brasileiras na África, um dos irmãos estava lá, o Luiz Saião, que é conhecido de alguns, eles escreveram um termo, uma carta, como se tivesse pedido desculpas pela negligência da igreja brasileira aos irmãos africanos.
eu estava representado ali como um crente, como parte da igreja brasileira. Então, quando se fala igreja, nesse sentido, uma região, uma área geográfica, né? A igreja, por exemplo, que Paulo fala em Atos, né? Lucas fala em Atos 9:31, havia paz por toda a igreja, desfrutava de paz, né? Ou a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então a igreja desfrutava nessas regiões paz, não apenas um grupo, um local específico, mas toda aquela região. Então esse uso, ele provavelmente abrange todas as igrejas locais de uma região. E aqui, a ideia de igreja como uma denominação não existe no Novo Testamento. Quando fala a igreja da Ásia, ou as igrejas da Ásia, não é qual? A igreja batista, presbiteriana, dos irmãos? Não. A igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que professam Jesus Cristo como Salvador. Aliás, não existe denominação no Novo Testamento. Alguns grupos mais radicais dizem que a igreja original é a igreja da qual João o Batista fazia parte. Então, nós somos da igreja batista porque a igreja começou com João o Batista. Não tem nada a ver com isso. Ele tinha o João o Batista porque ele batizava pessoas. Mas alguns, eu já vi pessoas falarem nisso. Que não, a nossa igreja não existia nome, placas de igreja. Isso foi acontecer ao longo dos anos por causa das divisões que ocorreram entre vários grupos. E aí a história da igreja nos conta isso. Mas não, de forma alguma, a igreja era, a ideia de denominação existia no Novo Testamento. Isso quer dizer que se a Bíblia falasse, por exemplo, a igreja de Campinas, ela estaria envolvendo todos os verdadeiros crentes daquela cidade. As igrejas de Recife, todos os crentes daquela cidade. Haverá um congresso das igrejas de Salvador. Isso significa que todos os crentes de qualquer outra denominação, eles vão se reunir porque são igreja de Jesus Cristo. E também existe o termo igreja falando do corpo de Cristo. O significado, e esse significado, ele é o significado mais profundo, mais extraordinário da palavra eclesia. Por quê? Ela se refere à igreja universal, não a do reino de Deus, mas a igreja universal, o corpo de Cristo. A igreja, nessa definição, é o organismo espiritual composto de todos os regenerados através da fé em Cristo Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, que é seu corpo. Por exemplo, Efésios 1:22. E todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 23. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ainda capítulo 4, versículo 15 e 16 de Efésios. Mas seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. E outros textos ainda, Colossenses 1:18, novamente, Paulo faz essa referência. Ele, se referindo a Cristo, é o cabeça de todo o corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, nesse sentido, Igreja Universal é a única verdadeira igreja, incorporando todos os crentes, todos os verdadeiros cristãos, independente da sua denominação. Ele é crente, ele confessou Jesus Cristo como seu Salvador. Ele faz parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só.
quando falamos assim, a igreja está sendo perseguida, quando a gente lê na Nigéria, por exemplo, que acontece muito, né? A Coreia do Norte, a igreja está sendo perseguida. Está se referindo a quem? Aos crentes que estão ali, aos verdadeiros crentes. E nós, como crentes aqui no Brasil, sofremos por esses irmãos. E nosso compromisso é orar por eles, porque eles fazem parte do corpo de Cristo. Nesse nível, a igreja é uma entidade espiritual e não possui forma. Ela não tem forma. A igreja, o corpo de Cristo, ela, que é universal, ela é invisível no sentido de que nós estamos andando pela rua e não sabemos quem faz parte desse corpo. Podemos até encontrar com um membro desse corpo, mas nós não conhecemos. E talvez conversando com essa pessoa, nós vamos identificar algumas coisas que nos levam a achar que essa pessoa é um crente do Senhor Jesus. E daí vem sempre aquela pergunta: você é crente? Ah, eu percebi pelo teu jeito. Porque há uma identificação. O corpo se identifica, o corpo se conhece. E então, existe uma única e verdadeira igreja. Ela incorpora todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. As igrejas locais pertencem ao corpo de Cristo, na medida em que elas têm membros realmente convertidos. E isso aqui é algo que de fato somente Deus sabe. Quem são os verdadeiros crentes? Temos muitas igrejas que surgem por aí e são verdadeiras aberrações, coisas bizarras acontecem. Apesar de usarem a placa igreja, usarem o nome de Jesus Cristo, Deus sabe se daquele grupo existe algum verdadeiro convertido. Mas nós fazemos parte de um único grupo. E assim deduzimos que nenhuma igreja local e nenhuma denominação reflete perfeita e adequadamente a plenitude da igreja corpo de Cristo. Ou seja, nenhuma igreja local ou denominação detém toda a verdade a respeito do corpo de Cristo, né? Da plenitude dela. A Dona Elizabeth falava assim, que lá no tempo que ela fazia seminário, o professor dizia que, quando perguntava por que existem várias denominações, e esse professor falava que talvez um dos propósitos é que Deus queria preservar a verdade em vários lugares. Agora que nós temos que separar aquilo que é essencial no Evangelho e aquilo que é superficial, né? Muitas vezes nós olhamos para um grupo, esse grupo aí, eles tem coisas ali que eles fazem que não é bíblico, mas escola dominical também não é bíblico. As reuniões que existem na Bíblia é do partir do pão, a ceia do Senhor, reunião de oração e do ensino da palavra. As outras reuniões que nós fazemos, elas são nós usamos para atrair outras pessoas para o Evangelho. Mas às vezes a gente pega uma igreja que, por exemplo, os irmãos acham que fica melhor se as mulheres sentam de um lado, os homens do outro. Isso é supérfluo. Isso não é. Se a igreja acha que aquilo salva, aí ela está errada. Mas se apenas, não, você está achando melhor assim, não tem, não tem o porquê duvidar da fé daquelas pessoas. Mas temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós queremos ter toda a verdade bíblica como se nós queremos reclamar para nós toda a autoridade bíblica como sendo nós os detentores das verdades. E pode ser que alguma coisa a gente faça que Deus olha e fala, não foi bem assim que eu quis, não era bem desse jeito que eu planejei. Estamos pregando o Evangelho, estamos anunciando o Evangelho, mas podemos talvez fazer algo que outra igreja olha e fala, mas outra igreja está com a você viu, eles têm lá um momento de confraternização, que agora com a pandemia não estamos tendo, mas
coisa estranha, né? No meio do curso, os irmãos se levantam, cumprimentam um, cumprimentam outro. Isso é superficial, não é nada que vai acrescentar ou diminuir, né? Na essência da igreja. Então, com isso, esses 4 significados de eclesia no Novo Testamento indicam que as 2 concepções de igreja comum hoje, que é a denominação e prédio, são alheios aos conceitos do Novo Testamento. Não existe denominação e o conceito prédio. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela é invisível e universal. Com isso, eu estou dizendo que os crentes têm que desaparecer do culto. Porque parece para alguns achar que a igreja é invisível, nem aparece lá porque é invisível, né? Não, nós temos que estar participando. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo está em todo lugar. E alguns podem pensar que eu posso também estar em qualquer outro lugar. Não. É verdade que podemos nos reunir em qualquer lugar onde o nome de Cristo é glorificado. E isso vale muito quando, por exemplo, nós não estamos aqui na cidade, estamos viajando. Eu imagino o Sidney viajando lá para Salvador, vai passar uns 3, 4 dias, de repente tem uma igreja evangélica, eu vou assistir o culto ali naquela igreja. Porque ele não está preso a isso. Agora, hoje eu não vou na igreja de Itaquara, não vou visitar uma outra igreja. Não tem sentido isso. Porque nós, como igreja local, nos reunimos aqui e todo esforço deve ser para estarmos reunidos aqui. Podemos desejar e devemos ter comunhão com outros irmãos, mas a prioridade é nos reunir no local com um grupo específico. É dessa forma que Deus vai usar para levar o crescimento espiritual dos seus filhos. Quando o autor de Hebreus chama a atenção no versículo 5 para que não deixemos de congregar, é uma exortação do primeiro século que perdura até os nossos dias. Então nós não devemos deixar de congregar na igreja local. E se por acaso e eventualmente eu estou fora, não posso estar presente, eu vou congregar num lugar onde irmãos professam a fé em Jesus Cristo. Não tem nenhum problema. Temos que ter sabedoria e saber aonde nós vamos. Tradicionalmente, por ser uma igreja tradicional, nós vamos procurar igrejas tradicionais. Então procuramos igrejas aonde imaginamos que elas preservam uma doutrina histórica tradicional reformada. Nós não vamos para igrejas pentecostais, neopentecostais. Nós procuramos igrejas que mais ou menos seguem a nossa mesma linha doutrinária. Mas se eu estiver ali com um irmão, um trabalho que é de uma igreja pentecostal, e desejamos na hora do almoço ter um tempo de oração, não tem problema algum. Se ele é um verdadeiro irmão em Cristo Jesus. Agora, se existe coisas, um grupo que fala, eu sou igreja, e você começa a avaliar, mas eu sou crente, mas você começa a olhar ainda não vê nela vestígio de verdadeiro crente, então a gente não se reúne. O referido autor da história da lagarta, o Dr. John Scott, diz: a essência da igreja local, quanto à vivência prática, o propósito da igreja local é de encarnar o corpo de Cristo na terra, fazendo a vontade de Deus, não centralizada nas formas de estrutura, que é o templo, o dia de culto, o domingo, que é tradicionalmente o nosso dia, o culto em si, e o pastor. Então, a essência da igreja local não está na vivência da prática dessas coisas. A essência da igreja local, ela está nas funções dinâmicas de adoração, aprendizagem, comunhão e evangelização. A igreja local, lá em Atos capítulo 4, nós vimos isso. A essência da igreja é isso. Ela adora, ela ensina, os irmãos têm comunhão e a igreja evangeliza. E é importante para uma igreja local desenvolver o seu equilíbrio funcional nessas 4 coisas. Muitas igrejas e denominações, elas exageram uma função em detrimento de outra. Certas igrejas só evangelizam, são muito boas em evangelizar, mas não há ensino da palavra de Deus, não há aprendizagem, não há comunhão significativa.
Outras igrejas só adoram, 1h30 de adoração e um devocional de 5 minutos, também onde não há nem o evangelho pregado, nem uma doutrina ensinada para a igreja. Então, através de liturgias formais, elas acabam sendo engessadas apenas a ficar louvando. Nunca experimentaram, por exemplo, a realidade da evangelização ou do aprendizado da palavra de Deus. Outras igrejas priorizam a comunhão, mas são fracas na área também de testemunho, de evangelismo, de ensino. E assim então, algumas igrejas enfatizam conhecimento, doutrina, mas carecem da alegria no louvor, carecem da comunhão, da evangelização. Algumas igrejas parecem até mesmo um seminário bíblico. Aplicam até provas. Não tem comunhão, não tem adoração coletiva, não tem evangelismo. Os crentes sabem muito da Bíblia, mas vivem pouco daquilo que a palavra de Deus ensina. Então é importante buscar equilíbrio bíblico no corpo local. Nós devemos ter uma autoavaliação das nossas atividades e ver aonde nós estamos precisando agir com mais intensidade. Na área de evangelismo, os nossos esforços, muitas vezes, eles acabam frustrando. Quantos anos a igreja, por exemplo, as irmãs faziam um café da amiga, chá da amiga, uma vez por mês aqui. Também se lembrou do Dona Odete, que era uma vez convidava bastante gente, e às vezes eu estava aqui na frente, vinha lá um grupo de 8, 9, 10 mulheres chegando aqui, e chegava a reunir 30, 35 mulheres por chá da amiga. E ali nós chegamos um momento onde a palavra de Deus era pregada, ensinada, não sabemos se alguma daquelas pessoas realmente se converteram, mas às vezes frustra, fizemos trabalho de entrega de Bíblias através de pegar folhetos com água na Lagoa Coral, semeamos a palavra, não vimos resultado efetivo aqui. Aonde nós podemos melhorar na área de evangelismo? Aonde nós podemos melhorar na área de comunhão? Nós temos aqui comunhão, nós amamos a todos, então vamos demonstrar isso de uma maneira prática. Quando um irmão está necessitado, nós vamos lá socorrer. E aqui, nessa área aí, a igreja ela tem esse cuidado, porque sempre nós temos um irmão cuidando do outro, ajudando o outro, está precisando de uma ajuda em alguma coisa, então vai lá e colabora com aquele irmão, enfim. Mas nós temos que olhar qual área nós precisamos melhorar. Se é no evangelismo, vamos procurar ver outros modelos de evangelismo. Não vamos voltar a fazer o chá da amiga porque não deu retorno. Vamos tentar fazer um outro tipo de evangelismo. Por exemplo, nós tivemos a ideia, não foi colocada em prática ainda, de nosso irmão Camilo dar aula de inglês. Então nós queremos ter um tempo aqui, onde o irmão, como professor de inglês, nós abrimos as portas para que pessoas venham aprender inglês. E aí então podemos usar isso para evangelizar essas pessoas. É uma autoavaliação. Colocar tudo diante de Deus, planejarmos como criar condições para fortalecer as funções mais fracas. Então esse é o cuidado da igreja que nós temos que ter. A Igreja Universal, novamente reforçando, não a denominação, ela é o absoluto pelo qual entendemos as igrejas locais. Cada verdadeira igreja evangélica local, não importa a placa, pertence à família de congregações finitas que representam o corpo de Cristo no mundo. Então cada igreja, cada grupo de irmãos, independente da placa ali, se é uma igreja verdadeira evangélica, se as pessoas estão ali, são nascidas de novo, elas pertencem à família de congregações que fazem parte do corpo de Cristo, todo mundo. E aqui nós temos duas implicações claras. No nível individual, se eu não posso experimentar coinonia transdenominacional, ou seja, se eu não posso
experimentar comunhão com outros irmãos de outras igrejas, com outros evangélicos convertidos, algo está errado em mim. Eu trabalho e aí tem um irmão que é crente. Que igreja ele é? Ah, ele é da igreja XYZ. Ah, não, mas não é da minha igreja. Algumas igrejas fazem isso. A ceia é só para membros daquela igreja. Se você for nela, você não participa, mesmo sendo crente no Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo crente conhecido daquela congregação, porque a ceia para eles não é a ceia do Senhor, é a ceia deles. E algumas pessoas se isolam, elas evitam essa comunhão. O nosso irmão Marco, quando estava trabalhando, tinha um grupo de crentes assembleiano, batista, metodista, né? E se reuniam ali, conversavam, oravam, falavam do Evangelho, compartilhavam para Deus. Isso o que é? Isso é experimentar a coinonia transdenominacional. É experimentar a comunhão com outros irmãos que no domingo vão estar nas suas igrejas, mas durante a semana trabalham comigo e ali eu posso ter comunhão com eles. Eu posso compartilhar alguma coisa, prestar um livro, postar um vídeo no grupo, né, que tem ali. Então, esse é no nível individual. E no nível eclesial, no nível de igreja, lembramos que nenhuma igreja local representa perfeitamente o corpo de Cristo. Então, em vez de ficarmos olhando para a igreja vizinha, criticando, comparando com ela, como é que nós deveríamos ser, e isso é muito, às vezes, é comum acontecer. A pessoa vai numa igreja, assiste um culto, e ela acha que aquela igreja é muito boa e quer trazer aquele culto para a igreja local dele. Não vai funcionar. Ou ela não vou porque, e começa a colocar várias críticas, aquela igreja é assim, assim, assado. Então ela também cai no erro de julgar ser ela a única que é perfeita dentro do corpo de Cristo. Então, ao invés de ficarmos olhando, criticando ou comparando, nós deveríamos orar para que elas possam alcançar as almas que nós não alcançamos. Vou dar um exemplo aqui. Tem igrejas que trabalham com prostitutas e travestis. Será que nós estaríamos capacitados a trabalhar com esse grupo? Se entrar um travesti aqui, como é que nós iríamos nos comportar? Mas tem igrejas que fazem trabalho com esses grupos. Tem igrejas que fazem trabalho muito forte com moradores de rua, trabalho com drogados, com alcoólatras, e atinge esses grupos de pessoas. E nós, eventualmente, até podemos ter alguma dessas pessoas aqui, nós talvez tenhamos algum aperto para saber lidar com essas pessoas, mas há grupos que trabalham e sabem como atingir essas pessoas. Então nós temos que orar por essas. Nosso irmão Paulinho, por exemplo, quantos anos nós oramos por ele? Oramos. E ele se encontrou, está servindo o Senhor numa igreja onde tem um trabalho muito forte na área de repressão de drogados. Um dia eu estava conversando com ele aqui, ele estava fugitivo. E aí, Paulinho, pastor, eu estou pintando lá a igreja, lá no lugar, ele serve lá agora como tipo de um zelador. A igreja resgatou ele. Então nós temos que louvar a Deus por esses grupos de pessoas que estão atingindo quem nós não podemos atingir. Mesmo dentro da igreja local, nós não podemos atingir aqueles que não fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, eu não posso atingir os caminhoneiros que o Sidney cruza na estrada, mas ele pode atingir. Eu não posso atingir os amigos, os colegas que trabalham com o Henrique. Então, os irmãos vão atingir essas pessoas. Um médico tem mais facilidade para atingir um outro médico. Um advogado, ele pode atingir um colega de direito, porque faz parte do seu grupo de pessoas. E nós temos que orar por esses irmãos para que eles possam ter êxito no evangelismo. Eu mencionei do irmão Sidney. Uma vez eu estava vendo uma matéria, existe um grupo chamado, acho que não sei, Caminhoneiros de Cristo, ou algo parecido, e eles são caminhoneiros.
eles usam o rádio, né? Agora é o WhatsApp, essas coisas, né? Mas alguns caminhoneiros gostam ainda do rádio, né? Do rádio amador. E eles usam isso, eles se encontram, fazem reunião, evangelizam os outros caminhoneiros que estão parados naquele poço ali, e ali atinge aquelas pessoas. E nós temos que orar por eles, irmãos. Novamente, né? Peguei o Sidney hoje de exemplo. Um tempo atrás ele pediu oração porque ele estava falando, foi onde? Vargas? Contagem, né? Um rapaz lá encontrou e pediu oração. Os irmãos receberam a mensagem dele no WhatsApp, né? E o rapaz estava meio que perdido, conhecia o Evangelho, e o Sidney teve um contato com ele, pôde falar com ele do Evangelho ali, só que cada um foi tomar seu rumo, e o Sidney sentiu, né? Ele pediu oração por aquela pessoa. Então, igreja é assim. Imagina você falar, então, quando você está em Campinas, vai visitar nossa igreja lá. Como é que você nunca vai passar por Campinas? Então, olha, busca a palavra de Deus, entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de que se dá certo, você é de contagem, olha, procura uma igreja sadia, uma igreja evangélica boa, e congregue ali para você se desenvolver na sua fé. Então, rejeitar a comunhão com o irmão é, de alguma forma, rejeitar o próprio Cristo. De novo, não significa que devemos abandonar o trabalho para apoiar o trabalho. Então eu não tenho que rejeitar, então eu vou até lá. Não significa isso. É o fato de que nós podemos participar, quando, por exemplo, ser convidado por um culto, num dia em que nós não nos reunimos, podemos ir naquele culto, não tem problema algum. Ou aquela igreja está promovendo uma série de conferências. Hoje estava lembrando, né, os mais jovens da época, né? Agora não era jovem. Lembra quando teve o curso Conflitos da Vida, com o Léo Coy na Igreja Batista? Nós enchemos a Kombi, fomos tudo para lá. Eu lembro que eu fui no motor da Kombi, Elizabeth. Então chega, nós dois ali, entramos foi durante a semana toda. Participamos. Os irmãos vão participar do congresso da chamada meia-noite, dia 20. E lá naquele curso, no congresso da chamada meia-noite, tem crente batista, tem presbiteriano, tem um judeano, presbiteriano, tem assembleiano, todos estão lá, reunidos. Num grupo, né, um grupo de crentes que estão reunidos para um aprendizado da palavra de Deus. Então, nós não rejeitamos, vai ter o congresso lá, mas quem que se reúne? Vários irmãos, então não vou. Quando a minha sogra fez 80 anos, alguns parentes foram convidados, vai ter oração? Vai, então não vou. Por quê? Porque eu não posso. Porque simplesmente faz uma separação. E o corpo de Cristo não é separado, não é dividido, é um grupo só. Se são irmãos crentes do Senhor Jesus Cristo, só Deus sabe. Mas nós podemos muito bem estarmos reunidos com outro grupo de irmãos, de outra igreja, num evento, porque fazemos parte do mesmo corpo. Agora, existe um cuidado. Assim como os crentes em Bereia, nós devemos comparar o que se prega com a palavra de Deus. Quando Paulo ensina em Bereia, os crentes de Bereia são elogiados por serem mais nobres, porque eles investigavam o que estava sendo ensinado. E Paulo estava falando de conferir com as Escrituras. Então nós também devemos fazer isso. O corpo de Cristo opera no mundo. A igreja a igreja local, ela não é o centro de tudo para a vida cristã. E ela não deve esgotar toda a sua força e energia em suas próprias atividades. A visão deve ser descentralizadora. Isso quer dizer que a igreja local se esforça para equipar os seus santos, os seus crentes, para que eles sejam sol e luz nos lugares aonde eles estiverem. Então, a igreja não pode se concentrar nela mesma, aqui. Não, é só aqui nós. Não. Nós equipamos os crentes, equipamos os santos, para que aonde eles estiverem, eles possam ser usados por Deus para atingir outras pessoas. E aqueles irmãos que um dia fizeram parte desse grupo, que foram aprender a palavra de Deus aqui, e hoje estão em outros lugares, estão servindo ao Senhor Jesus em outras cidades, a gente sabe, estão ativos, são crentes ativos.
temem ao Senhor e que fazem um bom trabalho, e que volta e meia recebemos notícia de que a liderança daquelas igrejas elogiam a formação daquelas pessoas. Pergunto, aonde você aprendeu tudo da Bíblia? Elas falam, numa igreja lá no Taquaral. Já cansei de ouvir pessoas dizerem isso. Olha, toda a nossa formação na infância, ela tem sido reconhecida por onde nós passamos. Então, cuidado de ensinar a palavra de Deus. Então, nós não devemos esgotar toda a nossa energia apenas para achar que os membros vão servir aqui. Às vezes eles saem por motivos de mudança de cidade, de outros problemas, mas continuam servindo ali. E nós nos esforçamos para isso, para que aonde eles estiverem, eles estejam sendo salvos. Nós estamos aqui também, durante os cultos, somos alimentados para quando sairmos para nossas atividades diárias, possamos ser sal e luz. Então, a igreja, ela é uma comunidade para apoiar. Ela não é uma fortaleza para retirar o crente do mundo, mas ela é uma comunidade para alimentar esses crentes, para que quando eles saírem no mundo, eles possam ser vitoriosos. Lembra do exemplo que eu dei a semana passada? Que somos todos sanfona? Muda, por exemplo, a sanfonia. O que é uma sanfona? O exemplo que nós demos na semana passada. A sanfona, ela é quando o fole é reunido, é a igreja reunida, aprendendo, sendo instruída. Mas o fole também, para sair um som perfeito, ela tem que expandir. E ao expandir, ela está levando o som do Evangelho para outros lugares. Está levando o Evangelho em outras regiões. Então, nós nos reunimos e somos alimentados. E quando o fole se aproxima. Mas quando saímos para enfrentar o dia a dia da semana, o fole está expandido e o som do Evangelho pode ser ouvido em todos os lugares. As largatas processionárias, terminando a história, elas morreram, porque não se alimentaram. Elas achavam que estavam fazendo a coisa certa, seguindo o da frente. As nossas atividades, elas podem nos enganar e até mesmo nos matar. Às vezes nós temos que ver o que nós estamos fazendo, o que não está dando certo, e mudar o que estamos fazendo. É possível que, em vez de fazer a vontade de Deus em nossas igrejas locais, estamos fazendo a nossa própria vontade e assim trabalhando em vão. Que nós possamos olhar para os lados e ver o que nós podemos fazer para alcançar aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Desenvolver o nosso trabalho para que o Evangelho possa prosperar, sem, no entanto, perder a essência da igreja, sem perder aquilo que ali em Atos capítulo 4, quando nós lemos esta noite, possa ser realmente uma realidade para a igreja local. Nós possamos ser um grupo de crentes, conforme fala aqui no versículo 32, que era um coração e alma, todos juntos, professando a fé no Senhor Jesus Cristo, fazendo com que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja conhecido também em outros lugares. Deus nos abençoe, que nós possamos realmente, como igreja, fazer a nossa parte no corpo de Cristo. Amém? Amém. Deus, qual que é o livro? Não tem?